Fala, nação rubro-negra, estamos chegando na área neste domingo com as últimas informações de Vitória e Botafogo, os últimos detalhes desse jogo importante, válido aí pela rodada 33, rodada que já começou ontem, né, com jogos importantes, jogos no sábado. A gente vai passar também pela tabela de classificação, verificar o resultado de confrontos que interessam ao Vitória. Vamos falar também sobre a parcial de público que está atualizada. Barradão promete estar cheio nesse jogo de logo mais. Vamos falar também que vai ter corredor rubro-negro. Olha só, grande festa hoje no Barradão. E a gente também vai trazer as últimas notícias de Vitória e Botafogo. Como chega o Vitória do Jair Ventura, com 5 desfalques em relação à partida contra o Internacional. Como chega o Botafogo do David Ancelotti, após vencer o Vasco, perde o Arthur. Como é que chega, né, para enfrentar o Vitória nesse jogo importante também para ambas as equipes. Vamos também falar sobre os desfalques, retorno de ambos relacionados, trio de arbitragem, muita informação aqui no Redação. Você é novo no canal, seja bem-vindo, ainda não é inscrito? Tá aqui ao lado, ó, o painel de inscrições. Você pode fazer sua inscrição de forma gratuita no nosso canal e você vai ganhar mais um canal informativo que de bastante qualidade, de forma objetiva, vai transmitir as últimas informações do Vitória até você. Pessoal, vamos começar falando sobre parcial de público. O público aumentou consideravelmente e eu já te adianto, ingressos esgotados para Vitória e Botafogo, 100% de ocupação no Barradão, e é um jogo que vai ter casa cheia. O Barradão lotado mais uma vez, torcedor do Vitória acreditando, apoiando, vibrando, num jogo que vale o Vitória abrir mais distância para a zona de rebaixamento. Vitória que já está fora da zona desde a rodada passada contra o Internacional. Após 14 rodadas o Leão saiu e para não voltar mais vai precisar pontuar, vencer a equipe do Botafogo, que é o 6º colocado, que briga direto aí por vaga direta na Libertadores, e o Vitória, que é o 16º colocado, que nessa rodada, mesmo vencendo o Botafogo, não sai da posição, mas pode abrir distância para o Santos, que enfrenta o Flamengo também nessa rodada, também nesse domingo. Então, um jogo importante, o torcedor compreendeu a necessidade de apoiar, esgotou os ingressos e a informação que a gente traz é que estão esgotados os ingressos. Com isso, também trago um detalhe importante, vai ter corredor rubro-negro, vai ter apoio na frente do Barradão, o ônibus do Vitória saindo da concentração, vai ser recepcionado pela sua torcida que canta e que vibra, torcida que canta, vibra e que o Vitória, né, ganha muito com isso. Muito apoio aí da torcida, dentro de campo, né, ali nas arquibancadas, fora também no corredor rubro-negro, esgotando os ingressos. É a sinergia entre torcida e os jogadores que leva o Vitória a sair dessa situação que se encontrava. Então, tá aí dado o recado, ingressos esgotados, vai ter corredor rubro-negro e agora a gente vai gerar demais informações de Botafogo e também do Vitória. Inscreva-se no canal, pessoal, ative as notificações, comenta aí se você já fez seu check-in, vai estar no jogo, né? Qual é a sua expectativa, seu score, seu placar. Fica à vontade aí para você inscrever aí no nosso chat aqui no YouTube, tá legal? Vamos falar sobre os desfalques do Vitória para esse confronto. O Vitória ainda tem uma série de desfalques, problemas. O Jair Ventura, cada rodada, tendo que se virar nos 30, né, para poder montar esse Vitória, não sair do esquema de 3 zagueiros. E a gente vai dar destaque aqui agora. São muitos desfalques aí por lesão, por concussão, né, e protocolo de concussão, por suspensão automática e desfalque por condição contratual. Por lesão, são Filterman, Claudinho, Fabri, Jamerson, Lucas Arcanjo, Raul Cáceres e Rubem Ismael. Protocolo de concussão, o Edu, que sofreu um choque de cabeça na partida contra o Internacional. Naquele momento, o Vitória teve que fazer uma substituição. Para não perder a substituição, o Vitória acionou o protocolo de concussão, o que lhe daria a oportunidade, o direito de ter mais uma substituição. Mas em contrapartida, perderia o Edu. O Vitória não fez também a substituição extra, ativou o protocolo. Com isso, o Edu ficou fora aí, vai ficar fora 5 dias, fora de atividades físicas, fora de jogo e está vetado para essa partida. Outros jogadores pendurados aí, desfalques, Camutanga, Dudu e Gabriel Baralhas receberam o 3º cartão amarelo na rodada anterior, e o Lucas Alta, que pertence ao Botafogo, Vitória até que tentou nos bastidores, tentou negociar a multa é de R$1 milhão. Segundo informações, o que apuramos, o Vitória tentou
inserir o valor de R$1 milhão na compra do Lucas Alter. Eu adianto que o Vitória e Botafogo tem um contrato de empréstimo com opção de compra, com valor fixado, R$1.300.000, a compra do Lucas Alter, parcelada em 4 vezes. Primeira parcela a ser paga em abril de 2026 e o Vitória tentou jogar esse R$1 milhão dentro desse parcelamento. Ao que tudo indica, o Botafogo não aceitou e com isso o Lucas Alter está fora do confronto de logo mais contra a equipe carioca. Por outro lado, o Vitória tem retorno também para esse confronto. Ramon Ramos, que ficou de fora da partida contra o Internacional por pertencer ao Clube Gaúcho, retorna na lateral esquerda, e o Zé Marcos, que cumpriu suspensão automática na partida da quarta-feira contra o Internacional, retorna no sistema defensivo. Então tá aí desfalques, e o Vitória também tem retornos para esse confronto contra a equipe carioca. Com isso, são 23 relacionados, né? Thiago Couto e Yuri Sena, os goleiros, zagueiros Cauã, Neres e Zé Marcos, laterais Maicon Jesus, Paulo Roberto e Ramon, volantes Edenilson PP, Ricardo Hiller, Ronald, Wendel e William Oliveira, meias Aitor Cantalapiedra e Mateuzinho, atacantes Carlinhos, Eric, Kike Savério, Lucas Braga, Oswaldo, Renzo Lopes e Renato Kaiser. São os 23 relacionados para o confronto entre Vitória e Botafogo. Botafogo sexto colocado, Vitória 16º colocado, jogo das 16 horas no Barradão. A arbitragem para esse confronto é do Daronco, Anderson Daronco, apitou o Bavi da 28ª rodada, ele que retorna ao Barradão agora na 33ª. Ele vai ser assistido por Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul. A assistente 2 é o Maurício Coelho Silva Pena, também gaúcho, Rio Grande do Sul. E o VAR será comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então tá aí, CBF com o trio de arbitragem para o confronto entre Botafogo e Vitória, ou melhor, Vitória e Botafogo no Barradão. E como chega, pessoal, o Vitória para esse confronto, bora trazer aqui um esboço. Provável time do Vitória, que tem modificação no sistema defensivo. O Vitória tem 5 jogadores, né, desfalcados, ausentes em relação à partida anterior, em relação à partida contra o Internacional. No gol está mantido o Thiago Couto. O sistema defensivo, bem provável que o Jair Ventura mantenha os 3 zagueiros, ele que sempre começa com 3 zagueiros, e desde o jogo contra o Cruzeiro e também contra o Internacional no segundo tempo, ele fez a modificação com dois zagueiros, entendendo ali a leitura do jogo, a necessidade do momento e modificando durante a partida, mas entra sempre com 3 zagueiros, e ao que tudo indica aí a surpresa na zaga é o William Oliveira, que vai ser recuado do meio para o sistema defensivo. Com isso, 3 zagueiros é Marcos, Neres e William Oliveira. O Ramon Ramos retorna na lateral esquerda e o Eric novamente na lateral direita, com a ausência aí do Raul Cáceres, ausência também do Claudinho lesionados. Tem o Paulo Roberto, mas o Jair Ventura tem apostado no Eric para fazer a lateral direita. No meio retornam o Ronald e o PP, né, e o Mateuzinho ali na ponta direita fazendo a função do Eric. Na ponta esquerda o Aitor Cantalapiedra e centralizado o Renato Kaiser, que volta, bem provável que retorne. Ficou de fora da partida contra o Internacional do início da partida, entrou no decorrer, mas no início não entrou por uma leitura de jogo. O Jair Ventura entendeu que o Internacional sofria muitos gols de bolas aéreas e o Renzo Lopes tem uma característica de bola aérea, né, tem uma estatura bem maior, e o Vitória apostou muito na bola aérea. Não veio naquela oportunidade o gol com o Renzo Lopes, mas acabou vindo com o Lucas Alter. Então foi uma questão estratégica para início de jogo na partida anterior. Tudo indica que o Renato Kaiser retorne, é titular e retorne nesse confronto de daqui a pouquinho contra a equipe do Botafogo. E como vem o Botafogo com desfalque aí do Arthur, né, para esse desafio, eu vou trazer aqui o time do David Ancelotti, provável time aí do Botafogo. Botafogo sexto colocado, vem de vitória contra o Vasco, um 3-0 sobre o Vasco da Gama, mirando ali o G4 de forma direta, objetiva, mirando também a Libertadores na fase de grupos. O Botafogo deve vir a campo no gol com o Léo Link, 2 Vitinho, 57 o David Ricardo, 20 o Barbosa, o Alexander Barbosa, o 13 é o Alex Telles, 17 Marlon Freitas, 35 Danilo, 23 Santi Rodrigues, 10 Savarino, bom ficar de olho nele, bom jogador, versátil, rápido, 30 Joaquim Correa e 98 Arthur Cabral é o
time aí do David Ancelotti para esse confronto de daqui a pouquinho às 16 horas. Eu lembro que trouxemos ontem uma análise estatística do Botafogo. O Botafogo é um time que controla a bola, que tem mais de 51% de posse de bola contra 42% do Vitória. É um Botafogo que tem uma média de 1,4 gols por partida. A média do Vitória é de 0,9. O Vitória que marcou 29 gols em 32 jogos. Então, é um Botafogo muito mais direto, objetivo, que tem média boa aí de marcação de gols. Para isso é bom a gente ficar atento, né? Tentar controlar esse jogo. A oportunidade que tiver, que deve ser pouca, né? Eu lembro que o Botafogo tem uma das defesas mais sólidas do campeonato. E o Vitória, mesmo jogando em casa, vai ter que ser letal, vai ter que ser decisivo para sair na frente, para buscar o resultado. A oportunidade que tiver não pode falhar. Para isso vai estar na frente ali o Renato Kaiser, que precisa colocar o pé na forma. Ele que errou uma chance clara na partida anterior contra o Internacional. E esse Botafogo, o sarrafo é mais em cima, né? É bom trazer a realidade para o torcedor. A gente não tem bola de cristal para prever, mas o que a gente vê no retrospecto, que não deixa mentir, contra fatos, não existem argumentos, né? É um Botafogo que é muito mais competitivo que o Internacional, e o Vitória vai ter que, em determinado momento, estar sem a bola, sofrer em determinado momento, saber sofrer, e quando a oportunidade aparecer, que podem ser poucas, né, o Vitória vai precisar ser decisivo e colocar a bola para frente. Talvez o Vitória jogue por uma bola, porque realmente é um confronto entre o 6º e o 16º colocado no Brasileirão. Tá bom, pessoal? Então tá aí, provável time do David Ancelotti, os 11 que devem entrar a campo, o estilo de jogo aí do Botafogo, que tem posse de bola, um Vitória que é mais reativo, que joga mais pelos extremos, pelas laterais, com ligação direta, e um Botafogo que controla mais a bola, tem 51% de média de posse de bola, média de 388 passes certos na partida, contra pouco mais de 280 do Vitória. Então, eu prevejo um jogo de posse de bola maior para o Botafogo e o Vitória tentando ser reativo e decisivo na oportunidade que aparecer. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Botafogo, Vitória, como deve entrar em campo. Peço o seu like, que você se inscreva no canal, ative as notificações, né? Aperta aí no gostei se gostou do nosso conteúdo, se está gostando. Se acha que esse conteúdo merece uma atenção, tá aqui do lado o nosso QR Code. Você pode fazer uma contribuição com o nosso canal, simples, a partir de R$1, do que for. É o Pix. Pix é qualquer valor e você pensa que vai ajudar pouco, você pode estar ajudando muito aqui o nosso canal, qualquer valor importa, qualquer incentivo é importante, e é claro que Rubro Negro apoia Rubro Negro, e eu agradeço desde já a atenção de vocês. Bora trazer aqui os confrontos de novembro do Vitória que começou novembro perdendo para o Cruzeiro por 3-1, venceu o Internacional na quarta-feira, e hoje tem esse confronto contra o Botafogo. Na próxima rodada o Vitória sai para viajar contra o Red Bull Bragantino, né? Jogar contra o Red Bull Bragantino no dia 18, 2 jogos fora, Red Bull Bragantino e o Sport Recife, e finaliza o mês de novembro contra o Mirassol. Aliás, eu vou atualizar aqui essa tabela, porque eu lembro que a CBF alterou o confronto. Esse confronto, depois do Botafogo, o Vitória vai enfrentar o Palmeiras. Enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, certo? Depois enfrenta o Sport e fecha com o Mirassol. Aí dezembro, as 2 últimas partidas, o Vitória vai enfrentar o Red Bull Bragantino na Bragança Paulista e fecha com o São Paulo. Então está corrigida a informação pela atualização aí, a inversão de rodada da CBF. Bora para a tabela de classificação, para o confronto aí do sábado, né? Sábado começou a 33ª rodada nesse sábado, e a gente vai detalhar para vocês agora como ficaram os jogos aí do sábado que abriu a rodada. Vamos lá, pessoal. A rodada começou nesse sábado, a rodada 33, com o jogo entre Sport e Atlético Mineiro. O Sport rebaixado já. Sábado, jogo das 16 horas, o Sport foi batido por 4-2. Eu lembro que esse jogo, o Sport abriu o placar, ampliou para 2-0 e tomou a virada ali no finalzinho ali do segundo tempo, com uma falha grotesca do Gabriel Vasconcelos, que pertence ao Vitória. Na verdade, 2 falhas decisivas do goleiro do Sport, e o Atlético Mineiro acabou virando a partida já em números finais ali, na reta final ali do jogo, sobretudo mais da metade do segundo tempo. O Sport estava vencendo por 2-0 e de forma mágica conseguiu
conseguiu tomar a virada e tomou 4-2. O Vasco da Gama, que estava numa crescente, que vinha vencendo jogos importantes, tomou uma porrada do Botafogo na semana passada. Ontem, surpreendentemente, tomou 3 do Juventude. O Juventude que está brigando ainda para sair. Então 3-1, jogo no sábado às 18 horas. O confronto entre Internacional e Bahia foi um confronto também que o Internacional abriu 2-0 e sofreu um empate aí, dando os números finais, igualdade no placar. No jogo do sábado ainda, o último jogo de ontem, às 21 horas, o Bragantino bateu o São Paulo por 1-0, jogo na Vila Belmiro. Não, vocês não ouviram errado, o São Paulo tem um acordo com o Santos. Santos joga alguns jogos no Morumbi, São Paulo joga alguns jogos, 2 ou 3 jogos na Vila, e o Bragantino acabou vencendo por 1-0. Neste domingo, o jogo das 16 horas, o primeiro jogo, Corinthians e Ceará, jogam na Neoquímica Arena, mesmo horário às 16 horas, Cruzeiro recebe o Fluminense. Mesmo horário às 16 horas, Vitória e Botafogo. E logo mais às 18h30, o Flamengo recebe o Santos. Jogo pra gente ficar ligado. Jogo pra gente torcer demais aí pro Flamengo. Vitória vencendo o Botafogo. Vitória vai abrir 4 pontos para o Santos. E o Santos vai precisar de 2 rodadas aí para, né, tentar ultrapassar o Vitória. Fortaleza, às 20h30, recebe o Grêmio. E o último jogo desse domingo é o Mirassol enfrentando a equipe, ou melhor, recebendo a equipe do Palmeiras lá em Mirassol, né, no estádio José Maria de Campos Maia. Com isso, com a rodada já começando no sábado, com os resultados já confirmados, o Vitória tem 34 pontos, né, na 16ª colocação, em 32 partidas, são 8 vitórias agora, 10 empates e 14 derrotas. O que é que mudou aqui, pessoal, em relação à rodada anterior? O Internacional, que pontuou de 36, foi a 37, e eu te digo que, mesmo o Vitória vencendo hoje, o Vitória não ultrapassa o Internacional. O Vitória vai igualar a 37 também, vai chegar no mesmo número de vitórias, 9-9, porém no saldo de gols, o do Internacional é menos 9, o nosso, antes da partida do Botafogo, aí, menos 18. E o Santos, né, aparece aí na zona de rebaixamento com 33 pontos em 31 jogos. Já falei, enfrenta o Flamengo daqui a pouquinho, né, às 18h30. E vai ser o 32º jogo do Santos. Né, o Santos vencendo vai a 36, então é importante que o Vitória vença a sua partida para não correr o risco de acontecer uma zebra nessa partida aqui entre Flamengo e Santos, mas o Santos empatando, o Santos também ultrapassaria o Vitória, porque o saldo do Santos é melhor, pelo menos antes da partida, é o que a gente consegue imaginar aqui, menos 18 Vitória, menos 14 o Santos. Então é um jogo para alerta ainda para o Vitória, um jogo que pode acontecer tudo ou nada, né? Pode acontecer tudo, o Vitória saindo se afastando ainda mais do Santos, ou se o Vitória não fizer a sua parte, o Vitória pode ver o Santos, né, mesmo que empatando, colocar o Vitória de novo na zona de rebaixamento. Então, detalhe importante para a gente analisar. Outro detalhe foi que o Juventude jogou ontem, foi a 32 pontos, né, ultrapassou o Fortaleza, e o Juventude tentando ainda, né, fazendo um esforço aí, Juventude do Thiago Carpini. Fortaleza ainda joga na rodada, enfrenta o Grêmio, tem 29 pontos, e o Sport, que perdeu ontem de forma milagrosa, conseguiu abrindo 2-0, mais da metade do segundo tempo, tomou 4-2, com 2 falhas gritantes do goleiro do Vitória, emprestado ao Sport, o Gabriel Vasconcelos. O Sport tem 17 pontos, né, rebaixado já a equipe pernambucana, que ainda será adversário do Vitória. Então, pessoal, tá aí a briga, né, do 15º para baixo. O Grêmio tem 39, o Vitória pode igualar hoje com o Internacional, mas pela questão aí do saldo de gols, não vai sair dessa posição, mesmo vencendo, vai permanecer na 33ª rodada, na 16ª colocação. Então tá aí o nosso giro de notícias importantes desse domingo, redação colado na notícia, próximo da informação, né, trazendo nesse domingo os últimos detalhes de Vitória e Botafogo, trio de arbitragem, desfalques, retornos, provável time de ambos os lados, né, do Vitória e do Botafogo, e também girando sobre os resultados da tabela de classificação da 33ª rodada, que já começou ontem. Eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês, retornaremos no pós-jogo de Vitória e Botafogo. Vai pegar fogo o Barradão, Vitória precisa vencer, vai ter corredor rubro-negro, Barradão lotado, carga máxima de ingressos, 100% de ocupação. Vamos com tudo, Leão, vamos pra cima, vamos por mais, e o Redação sempre aqui torcendo demais pelo nosso Vitória. Forte abraço, pessoal, fique com Deus. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, comenta aí o seu placar, seu score, sua energia positiva, e retornaremos no pós-jogo de Vitória e Botafogo. Um abração, tchau, pessoal.